Fala, minha rapaziada! Tô de volta para mais um vídeo e agora, né, trazer a coletiva de imprensa do Felipe após essa derrota vexatória, né? 2-1 pro Vitória, Vitória com um jogador a menos e o Vasco conseguiu, né, fazer com que o seu torcedor tenha mais uma noite de estresse, mais uma noite infeliz, né, com a atuação patética desse time fracassado do Vasco da Gama. Então vamos escutar aí as justificativas, né, do Felipe, o auxiliar técnico interino aí, que se Deus quiser nunca mais vai ser técnico do Vasco. O oitavo jogo seguido do Vasco sem vencer. Você, até no jogo passado, falou bastante sobre postura, né? O que faltou para o Vasco hoje, que o Vasco não conseguiu tomar a iniciativa mesmo quando estava na frente no placar e tinha um homem a mais em campo? Acho que um resultado péssimo em relação com jogar com um jogador a mais desde o primeiro tempo e você não sair vencedor. Isso é muito ruim. O jogo estava controlado, apesar de a gente não ter criado inúmeras chances, mas o jogo estava controlado. Cara, pelo amor de Deus, mano. Pô, é abusar da nossa boa vontade, cara. Em nenhum momento o jogo foi controlado. Com -1, o time do Vitória encurralou o time do Vasco lá atrás, cara. Pô, isso é muita incompetência. Com um jogador a mais. E infelizmente em duas bolas, principalmente no primeiro gol, na bola parada, os dois, né? O segundo rolou, fez uma movimentação, mas enfim, com um jogador a mais, você tomar 2 gols realmente é inadmissível. Para o Vasco da Gama, a grandeza que o clube tem, é inaceitável esse tipo de derrota. Tá, mas e aí? Ela perguntou o que faltou. O que faltou pro Vasco vencer essa partida? Não é ficar falando abobrinha não, cara. É muita incompetência. Nunca admite os erros. Boa noite, Felipe. Um resultado complicado, como você bem falou. E o Vasco até que começou equilibrado, suportou muito bem a pressão do Vitória. E você atribui a esses 2 gols de bola parada a parte psicológica, a desatenção ou outros multifatores que um jogo de futebol pode ter? Não, sem dúvida. Acho que, como eu falei antes, o jogo estava controlado, mas depois do gol ali, da desatenção, o gol na bola parada, o Vitória cresceu no jogo e a gente psicologicamente se abalou, não conseguiu controlar mais o jogo, sofremos algumas transições ofensivas, então realmente a parte mental realmente abalou bastante depois do gol de empate. De novo aqui, Felipe. Eu queria ouvir a sua avaliação sobre alguns jogadores. Primeiro, o Sforza, que ele não aparecia há algum bom tempo no time titular, né? E até o uso dele, a utilização dele era até contestada pela torcida. E também quero te ouvir sobre o Lloyd, que foi bastante cobrado hoje, inclusive pelos companheiros em campo. Na realidade, assim, o Sforza é um atleta profissional na essência da palavra. É um jogador que não estava vindo jogando, mas mereceu, fez por merecer ter essa oportunidade, ainda mais pela sequência. O Hugo Moura estava desgastado, veio na sequência de jogos de 90 minutos. Jogou bem, se não vejo. O Lloyd é um jogador que precisa de um tempo ainda de adaptação. É claro que em alguns momentos ele faz boas jogadas, outros ele parece um pouco displicente. A gente tem conversado com ele, é um jogador que também está vindo de uma temporada da Turquia, enfim. O imediatismo do futebol, isso acaba atrapalhando um pouco. O resultado logo quando o atleta chega, e cada jogador tem a sua maneira de se adaptar. O Nuno correspondeu muito bem, apesar da maratona de jogos que ele não está acostumado, né? Mas é um jogador que eu acredito que vai ajudar. É óbvio que com a chegada do Fernando Diniz, isso de repente vai motivar todos. Vai ser uma maneira de trabalhar. O Diniz é um cara que consegue extrair o máximo desses atletas que mentalmente estão abalados. E a gente tenta priorizar isso. E futebol não é só a parte física, eu acho que a parte mental é fundamental. E a gente, depois do gol de empate, acabou sofrendo bastante. Boa noite, professor. Lorena Vinhas, do Mosaico Esportivo. O Vasco chega agora à oitava rodada sem vencer.
sofreu mais uma virada, dessa vez aqui no Barradão. O que você analisa que é de urgente para você reformular no seu grupo? Eu acho que a parte mental, como eu falei antes, o jogo ele tem 90 minutos, você tem que ter mais atenção durante os 90 minutos, principalmente nas bolas paradas, que é uma porcentagem muito alta que define jogos. Se a gente não tivesse tomado aquele gol de bola parada, de repente o jogo estava sob controle, mas a desatenção, acho que o controle mental, a parte psicológica, realmente, depois do gol sofrido, acabou fazendo diferença. Cara, em nenhum momento o culpado é ele, mano. Em nenhum momento foi a frouxidão dele não ter botado o time jogando pra frente, ficar ali com 2 cabeças de área, não ter colocado mais um atacante. Nunca a culpa é dele, mano. Sempre a culpa é dos outros, cara. Felipe, boa tarde, boa noite para você. Eu não sou daqui, sou do Rio de Janeiro, né? Acompanhei o Vasco desde pequeno, treinei ali na barreira do Vasco e eu já vi muitas coisas acontecerem lá dentro. E eu sei que hoje, principalmente as questões políticas de lá de trás e outros processos de situações, é o que faz o Vasco hoje estar pequeno, não na história, mas questão do futebol. Você acha, na sua experiência de jogador do Vasco da Gama, cria da base do Vasco da Gama, como é que você acha que, há quanto tempo o Vasco da Gama pode sair dessa lama, que a gente sabe muito bem que não é só questão de futebol, tá? É questão de política, tudo misturado, e que isso no futebol às vezes prejudica demais. Na realidade, é assim, a situação do clube, muitos anos com dificuldades, algumas gestões que a gente está pagando essa conta agora. Acho que tanto o presidente como eu, por ter sido criado e ser vascaíno, a gente sofre muito, mas a gente, da mesma maneira que aceitou esse desafio de reerguer o Vasco a voltar às suas grandes conquistas, e a gente está passando por esse momento turbulento, a gente tem que se unir. Seria muito mais fácil para mim e para o presidente ficar em casa, mas a gente está disposto aí a tentar colocar o Vasco no seu devido lugar, tentar organizar a casa. Óbvio que o torcedor está cansado, como eu também, de passar por momentos difíceis, mas infelizmente o processo é doloroso, mas eu acredito que a gente vai ter um final feliz. Obrigado, Felipe. Boa noite. Rapaziada, mais uma entrevista coletiva do Felipe, onde ele não esclarece nada. Mais uma vez jogou a culpa em cima dos jogadores, né? Quando perguntado aí sobre a política, né, na última pergunta, não soube nem responder, soube nem concatenar ali as ideias, falou que ele e o Pedrinho são vascaínos, poderiam ter ficado em casa. Seria bem melhor, né, para a torcida do Vasco que está sofrendo, eles terem ficado em casa, porque nós não passaríamos por vergonha como essa. Se entrou é para assumir, é para fazer a coisa certa. Entrar para botar os amiguinhos para comandar o Vasco tá errado. Marcelo Santana não tem condições de ser diretor do Vasco. Felipe não tem condições de ser diretor do Vasco. Não tem currículo para ser diretor, para comandar ali uma instituição tão grande como o Vasco da Gama. Então é isso aí. Mais uma vez aí a entrevista coletiva patética do Felipe, onde em nenhum momento ele assume os erros. A gente é acostumado aí a ver os técnicos de futebol virem assumir a responsa, mesmo sabendo que a responsa não é deles. Os caras vêm, segura a bronca, não, a culpa é minha, sou eu que sou o comandante. Ele não. Em todos os jogos que o Vasco perdeu, que o Vasco fez vergonha, ele jogou a culpa para cima dos seus comandados. Então eu acho que isso aí, com certeza, acho não, tenho certeza que isso está fazendo com que os jogadores fiquem incomodados e em nenhum momento tentem, né, jogar pelo Felipe e jogar pelo Marcelo Santana, que na verdade são dois incompetentes e não deveriam ficar mais no comando do futebol do Vasco. Valeu? Siga aí o nosso canal, se inscrevendo, compartilhando, deixando o seu like, que é importante, né? E comente o que vocês acharam aí de mais uma entrevista coletiva patética do Felipe. Valeu?
Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!